Muito bem, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e este vídeo é recomendação novamente de vocês aí nos comentários. Uma pessoa que agora eu não consigo identificar qual é, porque eu já perdi lá ao longo dos comentários, vieram outros por cima, eu acabei perdendo de vista. Enfim, eu preciso começar a anotar quem é que me recomenda os temas. Mas enfim, um de vocês me recomendou falar do livro Pai Rico, Pai Pobre, do autor Robert Kiyosaki, que é um empreendedor, né? Um cara empresário, investidor, palestrante, escritor, etc e tal. E bastante famoso. Este livro, Pai Rico, Pai Pobre, vendeu aí milhões de cópias mundo afora, quase umas 10 milhões de cópias. Bom, e quanto ao conteúdo do livro, o nome é bem autoexplicativo, Pai Rico, Pai Pobre. Ele conta a história de dois pais que ele teve ao longo da vida, dois pais metafóricos, né? Na verdade, um deles era o pai de verdade, o pai biológico, que ele disse que era o pai pobre dele, apesar de ser um homem muito bem empregado, ter um bom emprego, ele era bem formado, era PhD em não sei o quê, trabalhava para o governo, era um sujeito da chamada classe média, mas apesar disso vivia endividado, vivia com problemas financeiros e não enriquecia nunca. E o outro pai que ele teve ao longo da vida, este sim metafórico, é o sujeito que o ensinou a lidar com finanças, é o cara que deu a ele um start de grandes ideias que ele veio a utilizar ao longo da vida. Esse segundo pai dele, na verdade, era pai de um amigo dele, e era um cara que não era formado em coisa nenhuma, não tinha nenhuma qualificação, mas lidava muito bem com dinheiro. E enriqueceu, se tornou um dos homens mais ricos lá do Havaí, que é da onde é o Robert Kiyosaki, né? O sobrenome dele é Kiyosaki, é oriental, como vocês podem ver, mas ele é norte-americano, né? Estadunidense, lá do Havaí. E bem, ele a partir dessa reflexão, dessa história que ele nos conta, ele demonstra para nós a importância de nós termos uma boa educação financeira. E ele começa o livro exatamente resmungando quanto a isso. Ele diz que, olha, a gente nunca é ensinado na escola, por exemplo, o que fazer com a nossa mesada. Para aqueles que têm mesada, né? Eu, por exemplo, nunca tive, mas enfim. A gente nunca aprende como é que a gente tem que gerenciar o pouco dinheiro que a gente ganha, como é que a gente investe ele, como é que deixa de investir, o que vale a pena consumir, o que não vale. E essas coisas ficam geralmente a encargo das famílias. Só que as famílias muitas vezes também não sabem lidar com essa situação. Porque a maioria dos pais, das pessoas, está presa numa mentalidade de medo / segurança que ela transmite geração após geração, e vão retroalimentando aí uma mentalidade de pobre, entre aspas, usando pobre no termo que ele coloca lá no livro dele, né? E como é que é essa mentalidade de pobre? Os pobres se prendem naquilo que ele chama de a corrida dos ratos. Ou seja, eles têm um grande problema, que é, eles precisam sobreviver, precisam viajar, né? Ter seus momentos de lazer, consumir as coisas que eles precisam, alimento, moradia, etc. E isso é um problema permanente, né? Que você vai ter durante toda a sua vida, e essas pessoas encontram uma solução mais de curto prazo apenas para remediar o problema e não solucioná-lo, digamos assim, de uma forma mais permanente. Então o que essas pessoas fazem? Elas buscam o caminho da segurança e dos empregos. Aquela recomendação clássica que nós recebemos dos nossos pais de, olha meu filho, você deve ir na escola, estudar, mesmo que você não vá usar nada disso que você está aprendendo lá, mesmo que lá você vai ter que ver um monte de besteira, um monte de professor idiota, mesmo que lá você tenha que aprender coisas irracionais, como certas ideologias que estão circulando aí atualmente, né? Isso eu estou inserindo aqui, mas por mais que tudo aquilo lá seja inútil e você não vá usar, você precisa se formar lá para poder entrar numa faculdade. E por que você precisa entrar na faculdade? Para ter aquele pedacinho de papel, o diploma, para ter um bom emprego. E aí, tendo um bom emprego, você vai ter um bom salário. Então, essas pessoas entendem que ter um bom salário é a solução para os seus problemas financeiros, quando nem sempre isso é exatamente a solução, porque quando você está empregado e tem um bom salário, se você não tiver uma educação financeira, este bom salário não o enriquecerá de maneira alguma, além de, repito, ser uma solução de curto prazo, pois você estará sempre trabalhando pelo dinheiro do mês seguinte, né? Trabalhando para ter o próximo salário e o próximo salário e se sustentar com isso. E aí no meio desse caminho podem acontecer imprevistos. Você pode perder o emprego, né? Ser demitido, a empresa que você trabalha quebra, ou você se acidenta e não consegue mais trabalhar, enfim, qualquer coisa assim. E aí, como é que você faz? Se você vivia em função do seu salário, se você trabalhava pelo dinheiro para se sustentar no mês seguinte, acontece um imprevisto desses, bem, você está lascado, porque você não teve uma boa educação financeira. Então ele nos dá lá algumas recomendações, explica um pouco como funciona essa coisa, a diferença da mentalidade do rico e do pobre. Ele diz, esse sujeito que é pobre, ele tende a não investir em ativos, ele tende a pegar todo esse salário que ele recebe em consumir ou adquirir passivos para a vida dele. O que seriam passivos? A terminologia de passivo é uma obrigação com o terceiro, né? E é exatamente isso, o sujeito ele começa a receber o salário, ele entra nessa chamada corrida dos ratos. O que acontece? Como é que funciona a coisa? Você é jovenzinho lá, está na faculdade e tal, arrumou um estágio, legal, começou a receber um salário. Aí esse salário você pensa, bom, agora eu estou recebendo um dinheiro, e se eu comprar um carro?
Um carro, legal, para chamar a atenção dos meus amigos, para poder ir de lá para cá, poder sair de noite. Pô, vai ser legal, vou ter um carro para poder passear. E aí você compra esse carro, claro, em várias parcelas, né? Porque o seu salário de estagiário não abrange o valor do carro numa patada só. Então, legal, você comprou o carro. Mas agora tem um problema. Esse carro ele tem que pagar imposto, ele tem que pagar combustível, ele tem que pagar manutenção. Então, é um gasto que você vai ter todo mês simplesmente de ter o carro, mesmo que você não use. Ele está lá na sua garagem. Você acaba de adquirir um passivo. Então agora, você trabalhava, quero ter meu primeiro salário, ganhar minha primeira experiência, legal, mas aí agora você tem uma obrigação que te obriga a trabalhar, porque, bem, eu preciso pagar a parcela do mês seguinte do carro, do financiamento. Então agora eu preciso trabalhar de fato, eu não posso mais me desvincular desse emprego, porque se eu sair dele, eu gero um problemão para mim, porque agora eu preciso sustentar esses passivos. E ele diz então que as pessoas com a mentalidade pobre seguem esta linha de conduta, elas vão adquirindo passivos e passivos e passivos. Aí tudo bem, ele passou de estagiário para efetivo, ele ganha um pouquinho a mais agora. Ele, agora que eu estou ganhando um pouco a mais, eu vou me mudar para um apartamento maior. Aí, pô, ele se muda para um apartamento maior, mas agora o aluguel é maior, é um novo passivo. Então, ele vai retroalimentando esse ciclo, de modo que ele sempre trabalha para receber o salário do mês seguinte e manter sua coluna ali de dívidas devidamente saldada. Então, esse sujeito, a tendência é que ele jamais enriqueça. E ele vai, com essa mentalidade, sempre achar que, bom, se as minhas prestações estão atrasando, não estou conseguindo pagar as contas, etc, etc, é porque eu preciso de um salário maior. Meu salário não está sendo suficiente. Então, ele vai buscar uma promoção, vai tentar buscar um outro emprego em que ele consiga talvez um salário maior, etc e tal, mas com essa mentalidade de aumentar a sua coluna de gastos, de passivos, ao mesmo tempo que ele aumenta a sua renda, ele vai sempre estar empatando uma coisa com a outra e vai sempre estar no aperto financeiro. Enquanto o sujeito que é com a mentalidade chamada do rico, ele vai fazer algo um pouco diferente. Ele vai investir o máximo possível que ele conseguir em ativos, ou seja, coisas que ao invés de lhe tirar dinheiro, ao invés de ser uma obrigação com o terceiro, vão lhe trazer dinheiro ao longo do tempo. Então, quais são os ativos que as pessoas podem investir? Podem ser imóveis, pode ser montar um negócio, empreender de alguma forma, pode ser investir no mercado financeiro, investir em títulos de cá, de lá, enfim. Ele vai tentar buscar fazer o seu dinheiro gerar mais dinheiro. E aí isso muda a configuração da coisa num quadro que ele coloca, que ele nos explica, esse Robert Kiyosaki, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Eu vou fazer aquele bem porcamente. Ele tem aqui 4 quadrantes, um deles aqui representado pelos empregados, que estão nessa situação que a gente descreveu, um aqui representado ainda no canto esquerdo, aqui embaixo, pelos trabalhadores autônomos, né, profissionais liberais, às vezes o dentista, o médico, o advogado, depende aí, enfim, caso a caso. E aqui do lado direito, você tem as duas outras colunas, que são os empresários, os grandes empresários aqui na direita, e os investidores aqui no quadrante de baixo. A diferença da coluna da esquerda para a coluna da direita é exatamente essa que nós acabamos de dizer. A coluna da esquerda, você tem pessoas trabalhando, correndo atrás do dinheiro. Na coluna da direita, você tem pessoas que usam o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, o cara que ele é um grande empresário, tem uma grande empresa, ele não precisa estar lá no negócio dele, gerindo as coisas presencialmente, ele não precisa pôr a mão na massa, participar do processo operacional ali. Então, podemos dizer que ele tem o dinheiro dele trabalhando para ele, e o investidor a mesma coisa. O investidor, ele financia outros projetos, ele põe recursos em outros projetos na tentativa de trazer mais recursos para si depois. Então, de novo, é o dinheiro dele trabalhando para ele. Por que há uma grande diferença entre uma coisa e outra? Quando você é um empregado ou você é um trabalhador por conta própria, você trabalha pelo dinheiro. Então o dinheiro remunera o seu trabalho, mas a sua quantidade de trabalho ela é escassa. Você não pode trabalhar mais do que 24 horas por dia. E na verdade você não pode trabalhar nem 24 horas por dia, porque você precisa descansar, etc e tal. Então você tem uma quantidade máxima de renda que você consegue gerar com isso. Vamos supor que você consiga trabalhar 8, 10 horas e a sua hora de trabalho vale 10. Bom, se você trabalha 10 e a sua hora de trabalho vale 10, quer dizer que o seu rendimento está limitado em 100 e acabou. É isso aí, você nunca vai conseguir se desdobrar além disso. Na coluna da direita, dos empresários e dos investidores, você não tem essa limitação. Então esse livro do Robert Kiyosaki ilumina um pouco as pessoas, ele abre a mente das pessoas para ter uma mentalidade empreendedora, para tentar gerenciar melhor os seus recursos, fazendo investimentos em ativos e não em passivos, então controlando seus gastos, investindo em coisas que vão se reproduzir no futuro, etc e tal. Então esta mensagem passada pelo livro, embora seja vaga, né, é só a linha geral do que você deva fazer, ele não te dá exemplos específicos, olha, faça isso, isso ou aquilo, até porque seria imprudente da parte dele fazer isso e ele perderia a credibilidade porque as coisas que ele disse dariam errado, né, muitas vezes. Então, essa mensagem do livro, o núcleo, é legal, essa mensagem de você ter uma educação financeira, correr atrás disso, também é uma boa recomendação. Então assim, o livro em linhas gerais ele tem coisas aproveitáveis, porém as pessoas às vezes o têm como uma bíblia do investimento, uma bíblia do empreendedorismo, uma bíblia da educação financeira. Também não é assim. Como eu disse, o livro ele é bastante vago, ele dá algumas orientações genéricas, embora com
algum fundamento, e ele tem esse ar muito inspirador realmente. Você termina de ler o livro, você fala, caraca, eu quero abrir um negócio, caraca, eu quero ir para a Bolsa de Valores, meu Deus, eu vou ficar milionário daqui em diante, agora meu negócio é ativos para cá, ativos para lá. Legal, é bom que o livro te inspire a pensar assim, mas não é exatamente assim que funciona. Você tem diversas circunstâncias específicas, caso a caso, que vão moldar uma situação sempre diferente. E, do ponto de vista prático, das poucas coisas que ele recomenda mesmo, assim, ele fala, olha, por exemplo, impostos. Ele está nos Estados Unidos, onde os impostos são bem mais simplificados e bem mais simples que no Brasil. Aqui essa situação seria ainda pior, mas ele diz, olha, através da legislação, se você estudar a legislação direito, você consegue deixar de pagar muitos impostos. Então estude a legislação local para você ver o que você pode fazer para evitar de dar dinheiro para o governo, porque o governo vai te roubar e vai te roubar muito anualmente. E isso vai te prejudicar a ter uma aposentadoria lá na frente, vai te prejudicar a enriquecer de um modo geral. Então, evite o governo. Bom, isso a gente fala aqui toda vez, né? Outra recomendação prática que ele dá é, bom, em alguns momentos da vida você vai precisar trabalhar mesmo, né? Principalmente no começo, geralmente a gente precisa, principalmente quando a gente parte do zero e não tem mais nada a oferecer. Só que a questão é, quando você estiver trabalhando, você tem que ter essa mentalidade de rico, de plano de fundo. Então você vai trabalhar pensando em quando você vai deixar de trabalhar, em algum momento, certo? E não estamos falando só da aposentadoria lá na frente, estamos falando de quando que você vai deixar a coluna da esquerda para fazer parte da coluna da direita. Ou seja, quando você não vai ter mais a limitação do seu próprio trabalho como fonte de renda. Então, as suas experiências de trabalho que você tem ao longo da vida, desde que você é jovenzinho, lá, estagiário e tal, utilize elas para ter ideias, para enriquecer a sua experiência, para, quem sabe, um dia ter por conta própria um investimento aí de qualquer espécie. Então, utilize toda essa experiência pensando sempre nesse futuro. No meio desse caminho, se eduque financeiramente, né? E evite de contrair passivos, contrair muitos compromissos, senão você entra nesse ciclo infindável. Então você vai sempre ter que correr atrás do dinheiro. E ele diz então, em vez de você trabalhar pelo dinheiro, trabalhe pela experiência, trabalhe pelas ideias e vá ao longo desse caminho, tentando exatamente fazer disso um trunfo para você não ter mais o trabalho como um limitante dos seus rendimentos. Então, portanto, seja um investidor. Essa é a mensagem que é passada no livro. Como eu disse, o livro tem alguns princípios legais, o livro te inspira a se aprofundar nos assuntos, mas não o tome como uma bíblia. Não vá terminar de ler o livro e ao fechá-lo, vender o carro, vender o apartamento e falar, meu Deus, agora eu preciso de ativos e coloca todo o seu dinheiro lá na Bolsa de Valores ou vai abrir um negócio sem entender nada do assunto. Não, também não é assim. Tenha calma, tudo isso precisa de preparo e educação financeira, como é a ideia que o livro tenta passar. Então, eu queria agradecer a vocês aí que ficam recomendando temas, etc, e acompanhando os vídeos também. Vocês avaliem esse vídeo aqui embaixo, vejam o link na descrição da minha página no Facebook para me acompanhar lá também. Sempre que eu publico vídeos aqui, eu publico lá. Voltamos em breve com mais vídeos e até a próxima.